A paz do Senhor, gente. Tudo bom com vocês? Primeiro a entrar aqui foi a Leda. Paz do Senhor, Leda. E a tantos outros que estão entrando nessa live agora. Convide mais alguém para entrar. Enquanto isso eu vou cantar um hino que diz assim: Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está ouvindo. E é desse jeito, né? Às vezes a gente pensa que o nosso clamor, ele não sobe. Às vezes a gente se sente tão fraco que pensa que nem a nossa oração tem força para subir. Mas isso não é uma realidade, sabe? Porque é na nossa fraqueza que o Senhor, ele se mostra quem é. Se mostra que é Deus, se mostra que continua sendo forte. Deus, ele tem poder. E eu não tenho certeza. Foi por isso que ele deixou o Espírito Santo, para que não só nos consolasse, mas porque intercedesse por nós. Às vezes a gente se sente em batalhas, em lutas, que é difícil até orar. Isso não é vergonha, não é. Elias passou por isso. E a gente é ser humano. E eu estava escrevendo uma publicação, eu até desmanchei ela, porque eu preferi fazer uma live. Eu acabei de chegar do estúdio e eu estava aqui parada pensando como que Deus, ele se responsabiliza pelo que ele promete pra gente. Como Deus, ele faz acontecer as coisas de uma forma natural. Quando chega o tempo de Deus fazer o que ele te prometeu, as coisas acontecem naturalmente. Mas até que esse tempo chegue, as coisas elas às vezes parece que saem do nosso controle, saem mesmo. E muitas das vezes eu já me senti, talvez como você pode estar se sentindo hoje, em um momento que estamos no barco, olhamos para o lado e não vemos ninguém. Os discípulos enfrentaram 2 tempestades. Uma, eles olharam para o lado e tinha Jesus no barco. Mas às vezes a gente enfrenta tempestades que olha para o lado e não vê Jesus lá. Mas isso não significa que ele não está nos observando. Quando nós estamos desesperados, aflitos, sobrecarregados, temos que entender que Jesus, ele continua do mesmo jeito que ele é. Ele continua tendo aquele fardo que é leve. Ele continua sendo aquele Deus amoroso, aquele Deus que consola, aquele Deus que é sereno, sabe? Que é tranquilo. Às vezes a gente pensa que porque o nosso coração está agitado, às vezes porque a gente pensa que porque a nossa volta as coisas estão fugindo do nosso controle, que fugindo do controle de Deus. Quando na verdade não. Eu estava escrevendo uma publicação, como eu disse, e eu apaguei porque eu preferi fazer isso aqui, para olhar para você e dizer: Deus se responsabiliza pelo que te prometeu. Às vezes a gente se fere
no tempo de espera. É no tempo de espera que a gente se fere. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, quando eu olho para Abraão, quando eu olho para José, quando eu olho para Davi, eu vejo que foram pessoas que esperaram. Se aquelas pessoas, querido, elas não tivessem esperado a promessa se cumprir, com certeza hoje elas não estariam na Bíblia Sagrada. Mas sabe por que o nome delas foi citado na Bíblia? Porque elas souberam esperar, souberam vencer as suas lutas, os seus gigantes. O gigante de José não foi o gigante que Davi enfrentou literalmente. O gigante de José talvez tenha sido a cisterna, mas ele soube enfrentar. Quando nós estamos passando por uma guerra espiritual, quando nós estamos passando por um tempo de espera, nós temos algo para enfrentar. E todo mundo enfrenta lutas, todo mundo trava batalhas que as pessoas do lado não podem conhecer a fundo, só quem enfrenta mesmo para saber. E existem guerras que a gente, como diz o hino que eu escrevi, né? Tem guerras que a gente enfrenta porque a gente não encontra a opção de não lutar. Mas eu acredito que se Deus desse a opção de escolha para José, ele nunca teria entrado naquela cisterna. Se Deus desse a opção de escolha para ele entrar naquela prisão, ele nunca teria entrado naquela prisão. Sabe por que ele entrou? Ele entrou porque foi um agir de Deus. Ele entrou porque Deus era responsável pela promessa. Você entrou nesse deserto, não foi porque você quis, mas foi porque Deus continua sendo alguém responsável. Você entrou nessa luta não porque você quis, mas porque o Senhor te colocou nela. Por quê? Porque quando chegar o tempo de acontecer as coisas de Deus na sua vida, até aquilo que serviu para ti, até aquilo que veio para te matar vai servir como sua arma. Por que eu digo isso? Porque hoje eu vejo que o meu testemunho, ele está salvando outras vidas. O meu testemunho, ele está curando outras vidas. Ou seja, o que tentou me matar hoje é a minha arma. Isso é muito lindo. Entenda que o que hoje está tentando vir para acabar com a sua vida, um dia vai salvar outras vidas. O que está vindo na sua direção para acabar com o seu ministério, um dia vai servir de experiência para que outras pessoas se fortaleçam. Você vai ter história para contar, mas primeiro você precisa viver essa história. E viva uma história bonita, viva uma história bela. Imagina se José tivesse cedido àquela mulher que tentou sediá-lo. Ele não seria governador do Egito. Então, aprenda a enfrentar as suas lutas, aprenda a enfrentar as batalhas em que Deus confiou a você para enfrentá-las. Porque se você quer ter o seu nome lembrado, se você quer ser alguém segundo o coração de Deus como Davi foi, entenda que Davi era uma pessoa cheia de defeitos. Davi era um homem que tinha sangue em suas mãos, tinha sangue na sua história, mas também tinha um coração adorador, um coração que se rendia, um coração que aceitava, um coração que, ao invés de questionar e perguntar o porquê, ele preferiu viver a sua história, talvez intensamente. E às vezes a gente erra mesmo, porque quando a gente está no tempo de espera, o nosso lado humano, ele quer que as coisas aconteçam de maneira rápida. Quantas vezes a gente olha para o lado e se pergunta assim, será que a promessa vai se cumprir hoje? Quantas madrugadas a gente acorda se perguntando, será que hoje eu vou poder contemplar o meu sorriso? Será que hoje é o dia que a minha aurora vai brilhar de uma maneira diferente? Será que hoje é um dia que eu vou receber aquela promessa de há tanto tempo atrás? Às vezes a gente questiona porque nós somos humanos e ser humano é normal. Entenda que ter medo continua sendo normal. Mas Deus, ele honra quem permanece fiel no tempo de espera. Assim como ele honrou a vida de José, assim como ele honrou a vida de Davi. Eu estou fazendo essa live só para que você entenda que ele vai te honrar. Ele vai te honrar e eu espero que você tenha uma história muito linda para contar, sabe? Esses dias eu postei um testemunho numa foto minha e eu vi muitas pessoas dizendo, poxa, minha história é muito parecida com a sua, Kemi, só que diferente de você eu desisti. E eu quero não ler mais esses comentários, sabe? De pessoas que desistiram, muito pelo contrário, eu quero ler comentários de pessoas que, olha, eu insisti também e hoje Deus está me honrando. Não pensa você, eu não sou o tipo de pessoa que olha as coisas pelo lado da concorrência, não. Eu olho pelo lado de que Jesus, ele abençoa quem quer, na hora que quer. E mais do que isso, às vezes Jesus até quer abençoar, às vezes Jesus até quer fazer vencer, só que escolher ser fiel é algo que tem que partir de nós. Porque Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo misericordioso, ele continua sendo tudo. Mas a pergunta que não quer calar é, e você, quem continua sendo quando a tempestade chega? Quando o vento ele sopra sobre o seu barco, quem você é dentro desse barco? Quando o vento ele vem para destruir a sua casa, a sua família, para balançar a sua estrutura, quem você continua sendo? Quem você é? Quem você é por trás disso tudo? Quem você é por trás da bonança? Quem você é por trás
dos aplausos, dos sorrisos. Quem você é? Quem você é quando as cortinas se fecham? Quem você é quando não tem plateia? Quem você é? Quem você é? Quem você é quando você é surpreendido? Quem você é? E Deus precisa saber disso. Por que Davi foi tão honrado? Por que José foi tão honrado? Porque Jesus conheceu quem era José. Jesus conheceu quem era Davi. Jesus conheceu quem era ele quando mandou para ele aquele gigante para que ele enfrentasse. Jesus conheceu quem era José quando fez José entrar em uma cisterna e fez depois entrar em uma prisão. Jesus conheceu quem era Elias também, quando entrou numa caverna. Então entenda que entrar em locais que a gente muitas das vezes não escolhe, isso é Jesus querendo saber quem a gente é. Jesus, ele quer te dar uma bela história para contar. Eu entendo que as noites em claro que eu passei, eu entendo que as madrugadas chorando que eu passei, eu entendo que as perdas, eu entendo que tudo foi um trabalhar de Deus para incrementar a minha história. Em frente a essa luta que você está vivendo, de cabeça erguida, para que no final dela você diga: eu combati um bom combate, acabei a minha carreira, mas eu ainda guardei a minha fé. Guarde algo no seu coração. Às vezes eu conto testemunho como: fizeram isso comigo, me humilharam, fizeram isso mesmo, mas eu não falo isso com rancor, muito pelo contrário, eu tenho contato com essas pessoas. E no momento que eu puder abençoá-las, eu irei abençoar. Sabe por quê? Porque quando Davi diz: prepare uma mesa na presença dos meus inimigos, ele estava pedindo para que Jesus abençoasse ele, mas para que ele abençoasse outras pessoas também. Você precisa estar disposto a vencer essa luta da melhor maneira possível. Você precisa estar disposto a vencer essa guerra com o melhor coração possível. E em nome de Jesus eu profetizo que você não será como muitos. Davi, ele suportou aquelas afrontas de Saul. Davi, ele suportou as afrontas dos seus irmãos quando olharam para ele e disse assim: você acha mesmo que você vai matar esse gigante? Vai cuidar das suas poucas ovelhas. As pessoas nos menosprezam mesmo. Mas vencer, às vezes não é uma questão de honra. Vencer é uma questão de fé. Vencer às vezes não é uma questão de eu vou vencer. Jesus não olha para você e fala assim: eu vou te dar essa luta porque você foi muito humilhado. Não. Jesus olha para você e fala assim: eu vou te dar vitória mediante esse gigante porque você teve fé. Você teve fé quando todos não tiveram fé por você. Você sentiu o meu abraço quando mais ninguém queria te abraçar. Você sentiu a mim. E eu estava escrevendo essa publicação e apaguei, mas nela eu explicava um pouco sobre sentir Jesus. Sentir Jesus aonde ninguém mais sente. Quantas vezes a gente precisa de colo e não sente pessoas, mas a gente precisa sentir Jesus. Quantas vezes a gente precisa enfrentamos guerras espirituais que olhamos para o lado, não temos ninguém para às vezes fazer uma campanha de oração por nós, mas é nesse momento que a gente precisa sentir Jesus. É no momento que a gente entra no nosso quarto e se sente até mesmo vazio, que a gente tem que se levantar e olhar para o inimigo e dizer: inimigo, aqui você não reina, porque eu tenho certeza que Jesus está aqui, então eu preciso sentir Jesus. Sinta Jesus. Sinta que é Jesus te moldando. Sinta que é Jesus escrevendo a sua história da melhor maneira possível. Eu não imagino a minha vida sem ter lutado as minhas guerras. As guerras, hoje eu agradeço a Deus pelas guerras. E eu tenho muito... Toda vez que eu faço uma live no estúdio, toda vez que eu faço uma live indo para uma igreja, toda vez... E vocês comentam: nossa, Camila, eu estou muito feliz por você estar sendo honrada. Isso não é só honra. Isso houve por trás disso toda uma história, todo um contexto. Um contexto que eu conto para vocês talvez em 1 hora, mas que aconteceu em 15 anos de espera, ou até mais, em 18, 19 anos de espera. Porque eu canto desde os 3 anos. Então assim, quando você estiver disposto não só a receber a vitória, mas como também lutar essa guerra, Jesus vai te dar aquilo que Ele te prometeu. E acredite, tudo não é uma questão só de espera. Tudo não é só uma questão de paciência. Tudo é questão de o tempo de Deus. E quando chega o tempo de Deus na sua vida, as coisas naturalmente vão acontecer. E quantas vezes eu pensei assim: poxa, tá tão difícil, parece que é só difícil pra mim. Mas é porque eu estava no tempo de espera. Então talvez você esteja olhando para essa guerra e se imaginando perdendo, talvez. Quantas vezes eu falei: Senhor, eu não vou conseguir enfrentar mais essa noite. Senhor, se eu perder isso aqui, Jesus, eu acho que a minha vida acaba. E eu, acabando que vivi isso aí. E eu percebi que eu precisava de Deus e mais ninguém. E as coisas, se você não lembra, porque você ainda talvez era um feto, um ser que ainda não raciocinava o suficiente para lembrar. Mas você enfrentou muita coisa, só você e Deus. Talvez você não sabe disso. Talvez até hoje você se imaginou como um perdedor. Mas olha...
Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. E mais, Ele já te formava. Ele formava cada osso que está no seu corpo. Ele planejava em você o seu jeito até físico. E Ele sabia a sua personalidade, Ele sabia como você seria. E Ele já planejava toda uma história para você, para a sua vida. Então entenda que Deus tem zelo por você. E essa luta não pode te matar. Eu tenho ido em algumas igrejas e cantado um hino que eu escrevi que diz assim: às vezes a gente é como José lançado dentro de uma cisterna. Fácil não é e a vontade às vezes é de abandonar a guerra. Mas tem lutas que ninguém luta por nós. Difícil é quando a gente tem que ser valente pra encarar a luta. Mas o guerreiro da linha de frente não pode dar desculpas. Ele tem que ser forte, tem que ter coragem pra guerra ganhar. Não, você tem que ter coragem pra lutar essa guerra, tá bom? E tenha certeza de uma coisa. Como eu sempre digo quando eu estou terminando uma live, tem um sorriso providenciado da parte de Deus para sua vida, então fica tranquilo. Durma em paz, porque quem é responsável por cumprir as promessas na sua vida é o Senhor. Se foi Deus que te prometeu, Ele é responsável em cumprir. Para de lutar com os seus braços, para de ficar sem dormir, isso não vai resolver. Quando a gente está em guerra, quando o céu continua calmo, sereno e tranquilo. Então entenda que tudo é uma questão de o tempo de Deus. Entendeu? Pode não ser hoje, mas esse tempo vai chegar um dia. Esteja disposto a esperar. Essa é a questão. Essa é a diferença entre quem vence e quem perde. Perde porque desiste. Então não seja a pessoa que desistiu, seja aquela pessoa que insistiu até a promessa acontecer, até o tempo de Deus chegar. Aguente firme. Difícil não é você ganhar uma luta. Difícil é você esperar essa luta acabar. Porque às vezes as forças elas se esvaem de uma maneira que a gente pensa, é agora que eu vou desistir. Mas tudo é uma questão de insistir um pouco mais. Ou insistir muito mais. Mas insista. O segredo é só confiar. O segredo é esperar e descansar. Porque tem um sorriso esperando quando esse dia raiar. Amém? Fique na paz, Senhor Jesus, e saiba que você tem o meu carinho, a minha admiração, a minha oração e a minha intercessão também. É sempre bom entrar aqui para falar de Deus para você e falar que Deus vai honrar a sua fé, independente do tempo que passe. Se você decidir insistir, Deus vai honrar a sua fé. Um beijo no seu coração, fique na paz.